Elivaldo Barbosa segue conosco porque o assunto agora é o transporte coletivo aqui em Teresina, o sistema crítico do transporte coletivo em Teresina. Uma empresa chegou a suspender o serviço de conduzir passageiros, transportar passageiros na região sudeste da capital, porque não tinha dinheiro para botar combustível nos ônibus. Veja só. Situação crítica. A Débora Radassi está ao vivo, traz as informações agora aqui no nosso Jornal do Piauí. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Joelcio, Elivaldo e mais uma vez a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Linhas de ônibus deixaram de circular na zona sudeste da capital, causando transtorno à população, aos passageiros que precisam do transporte coletivo. E o motivo é a falta de combustível. Duas empresas suspenderam suas atividades na manhã de hoje e a região da zona sudeste ficou realmente um caos, principalmente a avenida principal ali do Disseu, as paradas lotadas e a população sem saber o que fazer para o seu deslocamento. Eu estou aqui no CETUT para conversar com o técnico daqui, o Dr. Vinícius Rufino, para a gente falar sobre as medidas que podem ser tomadas. E eu quero lembrar também que teve uma negociação que a gente falou muito aqui no Jornal do Piauí no mês de março, sobre essa dívida da Prefeitura ao CETUT, né, que foram divididas em parcelas, o aceito em 20 parcelas para fazer o pagamento ao CETUT, e isso não aconteceu até o momento, e contando todas as dívidas, todas as parcelas que deveriam ser pagas ao CETUT, que essas parcelas não foram pagas ainda, causando já esse transtorno, já com duas empresas suspendendo as atividades, que também isso pode até agravar. Mas eu vou conversar com o doutor Vinícius Rufino para falar sobre essa questão. Que medidas podem ser tomadas e realmente é a falta de repasse que está causando esse transtorno no transporte coletivo? Boa tarde. Boa tarde, telespectadores. Na verdade, é um composto de várias situações. Nós estamos numa situação ainda de pandemia, com medidas restritivas, com medidas de isolamento, que trazem toda essa situação de queda na quantidade de passageiros transportados e, naturalmente, uma queda de arrecadação do sistema, né? E não houve até agora, pelo menos esse ano, uma cobertura ou nenhum tipo de medida adicional para se dar uma cobertura a esse impacto do sistema, né? Então, você vê, o que está acontecendo nesse exato momento é que, com esse agravamento da situação, o que se arrecada no sistema, que já era insuficiente para uma cobertura total, agora acaba por não ser suficiente sequer para o abastecimento desses veículos, né? Então, nós já temos duas operadoras, né? É importante frisar que é uma situação que ocorreu até o momento com duas operadoras, mas que estão sem condição de colocar o combustível, o óleo diesel nos veículos, para que se possa garantir essa operação, mas um reflexo disso, de uma arrecadação muito baixa e de uma cobertura que não vem sendo feita, né? Uma cobertura para poder se garantir essa operação e que se garantir que se faça, que se mantenha essa sobrevivência do sistema, por assim dizer. Sobre este valor que precisa ser investido, ser repassado para o CETUT, quantas empresas estão aguardando por esse valor para que possam até se reorganizar ao voltar ao trabalho? Olha, é uma situação que afeta o sistema inteiro. Na verdade, não existe nenhuma empresa, nenhuma operadora concessionária do sistema hoje que esteja numa situação satisfatória, que esteja numa situação de equilíbrio. Todo o sistema está passando por um grande desequilíbrio econômico, tá? Então, em não havendo essas medidas, né, é importante frisar que esse repasse não foi feito ainda, não foi dada a continuidade no pagamento desse repasse, embora já tenha se havido, inclusive, a concordância no reparcelamento, né, numa repactuação desse parcelamento, que originalmente estariam faltando 10 parcelas, seria reparcelado para 20, né? Houve o aceite por parte das operadoras, né, por parte das concessionárias, mas que até o momento não foi dada essa cobertura. E além desse reparcelamento, é importante se frisar isso, ele faz parte de uma cobertura até o mês de outubro de 2020, ainda há necessidade que se faça a análise para uma cobertura desses meses subsequentes, de novembro para cá, porque a pandemia continua, o impacto no sistema continua e a arrecadação do sistema ainda é muito baixa. É necessário que se faça toda essa reavaliação. Então, doutor Vinícius, considerando essa questão agora, é possível também que as outras empresas possam
parar por conta disso? Existe essa possibilidade, tá? É importante que se deixe bem frisado isso, né? É uma situação que não ocorre somente em uma empresa, tá? Essa situação de colapso já ocorreu em 2 empresas. Há a possibilidade de mais empresas pararem por falta de óleo diesel, por falta de condição de dar cobertura, considerando que está sendo arrecadado, de dar cobertura a essa aquisição de óleo diesel para poder manter o sistema em funcionamento. Uma pergunta do estúdio, Joelson, pois não? Olha, Débora Radassi e coordenador Vinícius Rufino, a informação que acaba de chegar através de Elivaldo Barbosa é de que a Câmara de Vereadores tomou uma posição agora há pouco em relação ao contrato do transporte coletivo aqui na capital. Elivaldo Barbosa. Olha, boa tarde, doutor Rufino, Vinícius Rufino, Débora e Joelson. Olha, a Câmara Municipal hoje votou a reforma administrativa da Prefeitura, mas no intervalo dos pronunciamentos, o vereador Edilberto Borges, do Dudu, ele aprovou um requerimento, não foi só discurso. A Câmara acabou de aprovar um requerimento com apoio total dos presentes na sessão plenária e que vai acionar a Procuradoria Municipal, a Procuradoria da Câmara Municipal, para entrar na Justiça com a finalidade de questionar o sistema, doutor Vinícius, inclusive propondo o rompimento do contrato de concessão do serviço junto à Prefeitura de Teresina. Então, a Câmara, o Poder Legislativo da capital, caminhando, acenando para essa linha, afirmando que está havendo seguidas quebras das cláusulas contratuais. É importante que a gente frise que há cláusulas no contrato, né? Primeiramente, nós não tivemos conhecimento ainda dessa decisão, tá? Estamos sabendo agora, oficialmente não nos chegou nada ainda, mas é importante que se frise que no próprio contrato de concessão que foi licitado, do serviço que foi licitado, existem cláusulas, pelo menos 5 cláusulas no contrato, que dão essa incumbência ao município de garantir o equilíbrio econômico e financeiro do sistema. E nós estamos passando, desde o início da pandemia, por uma situação adversa, por uma situação que está fora de qualquer tipo de previsão, não é só aqui em Teresina. É uma situação que tem acontecido no Brasil inteiro. Em outras cidades, em outras praças, houveram medidas tomadas pelo poder municipal, pelo poder estadual, pelos poderes, para dar aporte financeiro, aporte econômico para que o sistema sobreviva, né? A exemplo disso, nós temos bem que do lado da gente, Fortaleza, houve uma parceria entre governo do estado e prefeitura municipal para garantir, para subsidiar o custo de cerca de 100 veículos a mais na operação, para que se possa dar essa garantia de frota para o usuário, tá? Isso foi bem aqui em Fortaleza, é um exemplo claro do nosso lado de situações que o município tem feito para aportar o serviço e para garantir a continuidade do serviço. Então, assim, via de regra, uma quebra de contrato, enfim, precisa ser analisada, tá? Um cancelamento, vamos dizer assim, do contrato precisa ser analisado, não sei dizer nesse momento se por uma decisão simplesmente de uma aprovação da Câmara Municipal é possível se fazer isso, mas existem cláusulas que impõem ao município, que dão ao município essa incumbência de garantir o equilíbrio econômico e financeiro do sistema. E nós estamos repetindo a fala, nós estamos passando por uma situação totalmente adversa, uma situação em que há uma queda brusca na arrecadação do sistema, que o município já tem essa incumbência de dar a cobertura via subsídio, né? E especialmente nesse momento em que há essa situação fora das previsões postas em contrato, postas no estudo econômico, o município deve garantir, por meio de subsídios, o equilíbrio econômico financeiro do sistema para evitar esse colapso que nós estamos nos encontrando. Isso mesmo, obrigada, Vinícius Rufino. É isso, com essa queda de arrecadação do sistema e ainda aguardando repasse de subsídios da Prefeitura, acaba chegando nesse momento que a gente está vendo, não é de agora, que não é novidade. Vez ou outra a gente volta para falar do sistema do transporte coletivo, que afeta não só os trabalhadores do transporte, mas principalmente os passageiros que necessitam. Joelson.
Obrigado, Débora Radassa, pelas informações. Preocupante porque novas empresas podem sofrer o mesmo problema. Elivaldo Barbosa e agora há pouco, Elivaldo, você ouviu Edilberto Borges a respeito desse requerimento apresentado à Câmara? Exatamente, porque essa questão já é bastante discutida na Câmara, com pronunciamentos. Agora sempre há contestações, polêmica e tudo. Agora a Câmara aprovou um requerimento, não é força de lei, não é uma decisão irreversível, é um requerimento para exatamente provocar a Procuradoria. Ou seja, não só a Câmara pede à Prefeitura providências ou denuncia o setor empresarial por negligenciar o serviço, mas agora aprova um expediente da própria Câmara para provocar os canais competentes, podendo ser até mesmo a Justiça, no sentido de revisar ou de quebrar o contrato que atualmente vigora envolvendo o poder público e o consórcio que presta o serviço de transporte coletivo. Mas pelas palavras aí do diretor Vinícius Rufino, há também, se há quebra de contrato por parte do setor empresarial de transportes, há também quebra de contrato por parte do poder público, né? O certo é que o sistema que ele mesmo reconhece está falido. Exatamente. O resumo é esse. Vamos ouvir o que disse o vereador Edilberto Borges. Vergonhoso a posição do CETUT, vergonhoso os empresários que ganharam e ganham muito dinheiro na nossa cidade. Eles estão agora dando um outro golpe, que esse é o nome. Como eles sabem que quando deflagra a greve, a prefeitura tem tempo de se organizar e a população também, eles agora estão fazendo um outro tipo de manobra, que é de deixar os ônibus circulando sem o combustível para darem um prego no meio da rua. E isso é humilhante, isso humilha a Prefeitura, a Câmara Municipal, mas mais ainda humilha os trabalhadores e a população, que é quem paga o transporte público. Nós aprovamos aqui um requerimento pedindo aqui a celeridade judicial. Os empresários do CETUT, infelizmente, eles não merecem mais o bônus do diálogo. O vereador Edilberto Borges com posição mais radical, inclusive fazendo uma acusação em relação ao transporte coletivo, de que estaria fazendo isso propositalmente. Por outro lado, o CETUT acabou de falar aqui que não tem o dinheiro porque a prefeitura não pagou os recursos que estão lá previstos na legislação dos subsídios. Cada gratuidade não é de graça, cada gratuidade é paga pela prefeitura. Cada meia passagem não é meia passagem com um benefício somente às pessoas que recebem. As pessoas que contribuem com a cidade de Teresina pagam através da prefeitura esse valor. E esse recurso não está chegando e aí está tendo colapso. Aí, Elivaldo, cada um está dizendo que está sendo prejudicado, vamos ver o que vai acontecer. Exatamente. Pelas palavras que eu vi agora da versão do CETUT, se há deficiência no transporte, se há debilidade do setor empresarial, há também descumprimento por parte do poder público. O certo é que o sistema está aí sem norte. O sistema está longe de atender a expectativa do usuário, que é o mais prejudicado, é a população. É quem está na parada de ônibus, tempos e tempos, o ônibus não passa e quando passa ainda dá o prego de combustível no meio do trajeto. Essa situação é que não pode ficar. Mas caberá, sobretudo, Joelson, a prefeitura dar resposta a esse problema. Tá certo.